A graça e a paz do Senhor Jesus, palavra de vida, chegando aqui para você. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso. Estou aqui, compartilhe a palavra de Deus, seja um missionário. A palavra de vida de hoje está em Gálatas 6, a partir do versículo 6. Amém? Gálatas 6, a partir do versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, algumas Bíblias dizem enquanto depender de nós, né? Mas enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Glória a Jesus. Há uma necessidade, queridos, de repartirmos o bem. E aqui começa ensinando que nós devemos participar do bem, dividir, repartir aquilo que temos com aqueles que nos instruem. Interessante que eu nunca tinha ouvido algo a respeito disso na prática, visto e ouvido. Há pouco tempo atrás, uma pessoa estava precisando muito de ajuda, em desespero, né? E veio me pedir, e nós entramos em oração, nós entramos em aconselhamento, nós estivemos junto com essa pessoa, uma pessoa muito especial. E passado um tempo, ela veio me abençoar. E aí eu falei, não, de forma nenhuma, eu fiz com o maior carinho, com o maior apreço, não, é a minha missão. E essa pessoa disse, não, eu preciso abençoar, né, aquela pessoa que tem me abençoado, aquela pessoa que tem me instruído, eu preciso abençoar de alguma forma, né? Então, assim, é muito lindo, é muito lindo. Muitas das vezes a gente ganha um porta-retrato, uma caneca, né? A gente recebe uma oração, uma palavra que nos dá força, não que a gente faça para receber, mas aqui diz, nós devemos fazer participante de coisas boas aquele que nos instrui. E assim, o apóstolo Paulo começa ensinando sobre a semeadura e a colheita, que é um princípio de honra, é um princípio bíblico que não deve sair do nosso coração e da nossa mente. E ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ceifará. Por que de Deus não se zomba? Se eu digo, eu sou cristão, mas eu vivo uma vida semeando na carne, nos meus desejos, nos meus prazeres, eu vou colher corrupção e destruição para a minha vida. Eu estou achando que eu estou zombando de Deus e que Deus não está vendo. O tempo pode passar. Eu estou semeando hoje, mas lá na frente eu vou colher. Hoje mesmo eu estava compartilhando com uma irmã que está fazendo um lindo projeto, um lindo trabalho com crianças, e sabemos que é desafiador. Né? E eu contei para ela que há anos atrás, uns 20 anos atrás, eu trabalhei com 80 crianças e ali era uma luta, uma batalha espiritual muito grande. E passado anos ali evangelizando aquelas crianças, era um lugar muito perigoso. Algumas crianças morriam afogadas no rio que tinha perto, outras perdiam as perninhas, os braços na linha de trem que moravam entre a linha e o Paraíba. E ali nós falando do amor de Deus. E uns 15 anos depois eu encontrei uma mãe daquelas, né? Uns 20 anos, eu encontrei com uma mãe e num retiro espiritual que eu fui pregar. E ali aquela mãe falou para mim, você não é a tia Claudinha que trabalhava no projeto Sorrindo com Jesus com 80 crianças? Eu falei, sou eu mesma. E ela falou, lembra de mim? Eu falei, o rostinho da irmã não é estranho para mim. E ela falou, então, a senhora trabalhou com meus 2 filhos, com muita criança, falando de Jesus. Você sabe o que aconteceu com aquelas crianças? Eu falei, eu sei que o prefeito da cidade fez Minha Casa Minha Vida e levou as crianças para um lugar bem distante de mim, então eu não pude mais continuar trabalhando. E ela falou, hoje essas crianças estão todas na igreja, meus filhos hoje são presbíteros, são casados, são advogados, tomaram outro rumo de vida. Eram meninos que às vezes, né, crianças que ficavam na rua, a gente não sabia o destino. Mas Deus, né, nos enviou para lá, eu e meu esposo, para fazer um trabalho com aquelas crianças, com um projeto. A gente semeou sem saber
qual seria a colheita? Mas semeamos o bem, semeamos o evangelho, semeamos o amor. E anos depois eu vim saber, talvez eu só soubesse no céu, né? Mas anos depois eu vim saber que aquelas vidas estão na presença de Deus. Então, semeia o bem, semeia no espírito, não semeia na carne. O que é semear na carne? É viver com mentira, é viver com inveja, é viver com orgulho, com soberba, é viver com os prazeres da carne, é fazer o que o impulso da tua carne quer. Isso, ao longo do tempo, você vai colher destruição para você e para todos que estão à sua volta. Mas se você semear no espírito, o que é semear no espírito? É viver no amor, é viver na fé, na esperança, na confiança, é fazer o bem para o outro, é fazer para o outro o que você gostaria que fizessem para você. É ser luz, né? É pensar assim, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria agora nessa situação? Então é repensar, é parar para pensar antes de falar, né? Eu sou assim mesmo, quem quiser que me aguente. Não, quem tem Jesus permite que o Espírito Santo traga para ele os frutos do Espírito. A mansidão, o domínio próprio, o amor, né? A paciência, a alegria, a paz, a fé. Então, a bondade, a benignidade, a fidelidade. Então, nós vamos viver semeando isso, semeando no Espírito. E ao longo do tempo, os anos podem passar, mas uma hora você vai colher no Espírito. Aleluia! Você vai colher coisas boas para a sua vida. E ele diz aqui, porque o que semeia na própria carne vai colher corrupção, mas o que semeia no espírito colherá vida eterna. Além das bênçãos aqui, você vai colher vida eterna no céu. Jesus já foi preparar a sua casa lá, né? Seu lugar. Então, para morar com o Senhor, você precisa semear no espírito, para colher vida eterna. Não adianta você viver aqui semeando na carne e achar que vai viver vida eterna. Não vai. Né? A vida eterna com Jesus não vai, mas vai viver vida de perturbação, de destruição, de sofrimento eterno. E ele diz aqui, ó, não nos cansemos de fazer o bem, versículo 9 aqui de Gálatas 6. Não nos cansemos de fazer o bem. O bem nós não devemos cansar. Eu estou fazendo bem, eu faço o bem e não estou tendo resposta, não estou tendo resultado, não estou tendo recompensa. Não, é de Deus que vem a sua recompensa. Continua semeando o bem, seja uma pessoa fiel, íntegra, verdadeira, porque quem vai colher é você. Minha mãe sempre falava comigo todos os dias, Provérbio 22:1, minha filha, o bom nome é melhor que o ouro e que a prata. Pense nisso, semeia isso, a fidelidade, a honestidade, a verdade, a bondade, o amor, a fé, porque uma hora você vai colher. Tudo que você está plantando, uma hora você vai colher, aqui e na eternidade. Então, não canse de fazer o bem, porque no tempo certo, aqui diz, no tempo certo, você vai ceifar, você vai colher. Se você não desfalecer, se você não desmaiar, se você não desistir, se você não mudar de lado, se você não parar de fazer o bem, se você falar, já cansei já de viver santidade, viver fé, agora eu vou viver na carne mesmo, vou fazer o que eu quero mesmo, porque não está adiantando nada. Querido, uma hora a gente colhe. Tudo que nós estamos falando, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos, irmãos, pensando, semeando, vai colher. Uma hora vai colher. Então, reflita bem. O que você merece colher? Começa a semear hoje. Hoje. Começa a investir hoje. Naquilo que é espiritual, naquilo que é bom, naquilo que é o bem. Porque você vai colher. E ele diz, por isso, versículo 10, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, honre seus líderes, honre sua família, honre seus irmãos em Cristo. Permanece fiel na presença do Senhor, porque o tempo da colheita está chegando, irmãos. Para todos nós. Para todos nós. Amém? Que Deus te abençoe, receba essa palavra de vida, compartilhe, seja mesmo um missionário. Amém? Um missionário vivo. Graça e paz.